Ok, pessoal, então, bom dia. Desculpa aí se minha voz falhaça. Cantei muito ontem à noite. Quer dizer, falei muito. Ok, então, essa última aula vai ser uma aula mais light, certo? Tá todo mundo meio lento, né? Inclusive eu também estou um pouco, certo? E como eu vou falar sobre números transcendentes, né? A gente imagina que números... A gente imagina não. Eu digo para vocês que provar que o número é transcendente é infinitamente pior do que provar que o número é irracional, certo? E logicamente também falando. Então, se a gente passou 50 minutos para provar que o π era irracional, se for provar que o π é transcendente ou é transcendente hoje, provar todo mundo transcendente, a gente não vai entender nada, certo? Então, a ideia vai ser passar um pouco da história, certo? E os primeiros transcendentes. A transcendência dos outros números eu vou deixar para um exercício, certo? No próximo minicurso. Deixa eu explicar, então. Então, começamos primeiro com o conceito de números algébricos. Então, número algébrico seria um caso mais geral de números racionais, certo? Então, nós temos os racionais, certo? E a gente generaliza os racionais para os números algébricos. O que são os racionais? São exatamente números... Os racionais são números complexos. Como assim, professor? Sim, são números complexos que são raízes de polinômios com grau 1 com coeficientes inteiros. Que são as frações. O número algébrico é o número que é raiz de qualquer polinômio com coeficientes inteiros de qualquer grau. Certo? Então, o número complexo é chamado algébrico. Se existe um polinômio P de x em Z de x, claro que não nulo, tal que P de alfa é zero. E, sem entrar muito em detalhes, mas se a gente usar o princípio da boa ordenação, que eu falei aqui no primeiro dia, a gente consegue provar que existe um polinômio de menor grau, com coeficientes inteiros, primos entre si, que anula um número algébrico. Esse polinômio é chamado polinômio minimal. Então, o polinômio minimal do número algébrico, que de alfa algébrico, é o polinômio de menor grau tendo alfa como raiz. É claro que quando a gente define o polinômio sobre os racionais, do jeito que a gente está falando aqui, então pode ser que existam infinitos polinômios. Certo? Mas quando a gente for falar números em algébrico tendo o polinômio minimal inteiro... Desculpa aqui, certo? Ok. Deixa eu só dividir as definições aqui. Então, por exemplo, esse conjunto Q barra é exatamente o conjunto dos números algébricos. E essa barra em cima aí, na verdade, vem de uma teoria mais geral. Na verdade, não é uma teoria, mas isso aqui se chama, é conhecido fecho algébrico de Q. Certo? Então, o fecho algébrico de um corpo, né, que é um corpo, para quem sabe, acho que todo mundo sabe isso. Né? Então, quem sabe o que é um corpo, o fecho algébrico é exatamente o conjunto de todas as raízes de polinômios com coeficientes naquele corpo. Certo? Ok. E, então, a grande pergunta é, o que seria o complementar desse conjunto? Então, um número é chamado transcendente. Um número é chamado transcendente se não é algébrico. Ou seja, os transcendentes são mais, digamos que, equivalentes, em certo sentido, aos irracionais, para a definição, certo? Então,
a pergunta é, quais são alguns exemplos de números algébricos, né? Então, o que a gente sabe, por exemplo, é que todo racional é algébrico. Claro, porque se você pega um número racional P sobre Q, então esse cara é raiz de P de x igual a x menos P sobre Q. Né? Já que os polinômios têm que ter coeficientes... Aqui eu coloquei inteiros, né? Então, desculpa, pessoal. E aqui eu vou colocar polinômio primitivo. Polinômio primitivo é exatamente... Ou seja, você consegue um polinômio, ele pode ter coeficientes racionais, certo? Aí você multiplica ele para que ele fique com coeficientes inteiros e depois vai tirando, divide pelo MDC desses coeficientes. Então você vai obter um polinômio com coeficientes inteiros e primitivo significa que os coeficientes dele são primos entre si, não 2 a 2. Ok, então todo racional é algébrico. B é o seguinte, números irracionais agora são, vamos dizer que os números algébricos são os números bem comportados e os transcendentes são os números bem bagunçados. Então, os números racionais que eram comportados naquele outro ponto de vista continuam sendo comportados. Só que números irracionais, números que eram mal comportados na definição de racional, agora também são bem comportados. Alguns, né? Então, claro que o raiz de 2 é um número algébrico, porque é raiz de x2 menos 2. E o pior, ou não, certo? Números que não são reais também podem ser algébricos. Então, o número i é um número algébrico porque é raiz de x2 mais 1. Ok. Então, a pergunta é, essa definição, certo? Definição de número algébrico, é uma definição bem antiga, certo? Da época de Euler e de Leibniz, certo? Leibniz sempre dividindo as coisas, né? E, segundo Euler, né, por que chamar o número de transcendente? Pelo seguinte, quando você pega um polinômio, certo? E aplica num certo número complexo e dá zero, isso aqui nada mais está dizendo que esse número, existe uma relação algébrica desse número com suas potências, certo? Essa relação algébrica há coeficientes inteiros. Então, ou seja, esse número você pode manipular ele de uma certa maneira, fazer potenciação, divisão por ele e vai chegar nele mesmo, certo? No caso dos números transcendentes, não. Então, segundo Euler, o nome transcendente é porque esses números transcendem as operações algébricas, né? Que são as operações que, digamos, para quais o mundo foi concebido, certo? Então, esses números transcendem essas operações, certo? A pergunta é uma definição de 1742, 44. Mas a pergunta, existe número transcendente? Certo? E quando eu dou aula, certo? Muita gente acha o seguinte, olha, se a gente define número transcendente é porque existe número transcendente, certo? Mas isso não é verdade. Definir alguma coisa não significa que vai existir aquele objeto. Né? Por que todo número não é algébrico? Então, o próprio Euler fez várias conjecturas, certo? Ele conjecturou, então, algumas conjecturas de Euler. Ele conjecturou, por exemplo, que o logaritmo de π, que é π, todos esses seriam transcendentes. Mas não conseguiu provar nenhum deles. Certo? Na época de Euler, o máximo que sabia é que o e e o π não eram raízes de um polinômio de grau 2. Até chegar a transcendente, tinha muita coisa a fazer. Certo? Ok. Então, somente um século depois, em 1844, foi possível provar que existem números transcendentes. Certo? Então, um matemático francês chamado Liouville provou que existem números transcendentes. Na verdade, ele não só provou, ele mostrou a cara de um número transcendente. Certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Certo? Então, aqui foi o início da teoria transcendente dos números. Mesmo com alguns resultados do Euler sobre racionalidade e tudo,
aquilo não era uma teoria, era uma coisa muito espaçada, certo? Um cara provou isso, outro cara provou que o π, outro... Agora não, Liouville ele conseguiu provar que existiam números transcendentes e fez um teorema na área. E o mais interessante, que a gente vai ver aqui, é que a ideia do Liouville foi muito, muito, muito brilhante, certo? É algo mais simples, é o que existe mais simples na teoria transcendente. Mas é a coisa mais, para mim, é um dos resultados mais belos, certo? Porque o que foi que ele fez? Ele fez o seguinte, olha, ele construiu uma propriedade que todos os números algébricos têm que satisfazer. E depois ele construiu um número completamente artificial que não satisfaz aquela propriedade. Então não pode ser algébrico. Então vamos começar com o teorema de Liouville. O teorema de Liouville diz o seguinte: se alfa é um número algébrico de grau n, o que é o grau do número algébrico? É o grau de seu polinômio minimal. Então, se alfa é um algébrico de grau n, então existe uma constante c, existe uma constante a, que só depende do alfa, positiva, tal que alfa menos p sobre q é maior que a sobre q elevado a n para todo p sobre q racional. Ou seja, o que é que diz o teorema de Liouville? Ele diz o seguinte, que é claro que nós sabemos que os racionais são densos na reta, então qualquer número algébrico aqui são números reais, certo? Aqui eu botei algébrico aqui, mas é um algébrico real. Certo? Os algébricos podem ser complexos também. Então, sabemos que qualquer número real pode ser aproximado por racionais, porque os racionais são densos, né? Mas existe uma certa aproximação que pode ser melhor do que a outra, ou seja, existe uma maneira de você ir mais rápido, pegar uma densidade, uma sequência densa de racionais e convergir mais rápido com um certo número, certo? E o que esse teorema diz é o seguinte, olha, números algébricos de grau n, eles não podem ser bem aproximados por racionais. Bem aproximados nesse sentido. A diferença deles tem que respeitar esse comportamento, certo? Para qualquer racional. Certo? E isso é muito interessante, ou seja, números algébricos não são bem aproximados. A gente usou isso aqui implicitamente para provar, por exemplo, que o número e elevado a um racional era irracional. A gente estava, naquele método de Hermite, a gente estava, na verdade, aproximando ele por racionais. Então, números racionais também são mal aproximados por racionais. É uma classe meio desunida, digamos assim. Tá ok, vamos provar isso aí. Para provar isso aqui, a gente precisa simplesmente saber um pouquinho de análise, certo? Olha, seja f de x, a0 mais a1x mais anxn, o polinômio minimal de alfa, certo? Ok, então, se ele é algébrico, de grau n, então ele tem um polinômio minimal associado a ele, coeficientes inteiros, de grau n. Então o que a gente sabe é o seguinte, todo polinômio não nulo, só tem uma quantidade finita de raízes. Certo? Então se você pegar aqui delta, o alfa, desculpa, se você pegar o conjunto das raízes desse polinômio, certo? É um conjunto discreto. Ou seja, existe algum deltazinho, tal que nesse intervalo aqui, não existe nenhuma raiz desse polinômio. Claro, né? Porque se todo intervalo perto de alfa tivesse uma raiz de f, então as raízes de f seriam infinitas, né? O único polinômio que tem infinitas raízes é o polinômio nulo. E é claro que aqui é um algébrico de grau n, esse polinômio não é nulo. O an tem que ser diferente de zero. Ou seja, existe um delta maior que zero, tal que dentro do intervalo alfa menos delta, alfa mais delta, não tem nenhuma raiz de f, além do alfa, certo? Esse R de f é o conjunto dos números reais, tal que f de x é zero. Conjunto das raízes. Ok, então,
Tá claro isso, né? Vai existir um intervalo que não vai ter nenhuma raiz. E o que é que a gente faz agora? Olha, eu quero provar que isso aqui vale para todo racional. Então, todo racional só tem duas possibilidades. Ou ele está dentro desse intervalo, ou ele está fora. Então, caso 1. Então, dado um P sobre Q racional, a gente tem duas possibilidades. Primeiro caso, o P sobre Q não pertence ao intervalo alfa menos P sobre Q, desculpa, alfa menos delta, alfa mais delta. Se isso acontece, certo? Aqui, é claro que quando eu coloco aqui esse racional aqui, eu sempre posso supor que o Q é maior ou igual que 1, certo? Ok, eu posso ficar comutando lá o sinal. Ok, então, se ele não pertence aqui, significa que a distância dele para o P sobre Q é maior que delta. Não é isso? Definição de intervalo. Isso aqui é maior ou igual que delta sobre Q elevado a N, já que o Q é maior ou igual que 1. Okay? Então, ou seja, já é algo como a gente queria. Então, no caso que não está no intervalo, é trivial. O caso um pouco mais interessante é quando o P sobre Q está no intervalo. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Como ele está no intervalo, então ele está... Né, a gente não tem como, desse jeito, a gente não tem como precisar onde é que ele vai estar aqui. Se ele vai estar entre o alfa menos delta e o alfa ou nesse subintervalozinho aqui. Mas, o que a gente sabe é o seguinte, que a função f, aquela funçãozinha lá, né, é contínua e derivável. Só precisava falar derivável, é um polinômio, é infinito, né? É contínua e derivável no intervalo com extremos alfa e P sobre Q. Não é isso? A gente tem um polinômio é uma função classe C infinita, ou seja, infinitamente derivável, certo? E essa é claro que não tem muita graça, porque a partir do momento vai ser zero, mas, ou seja, dentro desse intervalo aqui, a função claramente é contínua, então eu estou pegando um intervalo com extremos alfa e P sobre Q, certo? Se eu coloquei contínuo derivável aqui para dizer o seguinte, a gente vai usar o teorema do valor médio, certo? Então, o teorema do valor médio diz o seguinte, que entre esses caras aqui, existe um valor, logo, pelo teorema do valor médio, existe um certo que se entre, certo? Quando eu botar entre aqui, entenda-se o que é que significa, entre alfa e P sobre Q, tal que f de alfa menos f de P sobre Q é igual a f' de xi alfa menos P sobre Q. Certo? Ok. O que é que a gente sabe agora aqui? Sabemos que quanto é o f de alfa? Zero, né? Porque o f é o polinômio minimal de alfa. Então, f de alfa é zero. Então, esse cara aqui é zero. Ou seja, o que é que a gente obtém? F de P sobre Q, vou aplicar um módulo aqui, é igual ao módulo de f' de xi, módulo de alfa menos P sobre Q. Ou seja, o que é que para chegar numa coisa daquele tipo, o que é que eu preciso, né? Eu preciso de uma cota inferior para esse cara e uma cota superior para esse. Para conseguir uma cota superior para esse é muito simples. Por quê? Porque a função f, como ela é sem infinito, quando você restringir esse intervalo aqui, a f restrita a esse intervalo, ou, na verdade, ao intervalo com extremos alfa e P sobre Q, né? Ela é uma função contínua no intervalo limitado. Então, ela tem um máximo. Certo? Então, como? Já estou colocando a f', certo? Não é f, desculpa. Como f' é contínua no intervalo fechado, com extremos alfa e P sobre Q, então, uma função contínua no intervalo limitado e fechado, né, ou seja, num conjunto compacto, ela tem que admitir um máximo, né? Então, f' de x é menor ou igual que m para todo x nesse intervalo aí. Certo? Como que se está entre
alfa e P sobre Q, então f' de C, é claro que essa constante M, né, vai depender só do alfa, né, e do P sobre Q, mas na verdade nem precisa do P sobre Q, porque esse P sobre Q podia estar muito próximo do alfa. Está ok. Então isso aqui é menor ou igual que M alfa menos P sobre Q. Agora a pergunta é, como conseguir uma cota inferior para isso aqui? Então, para conseguir isso, para conseguir essa cota superior, a gente vai usar uma propriedade muito simples, né? O que eu gosto da teoria dos números transcendentes é o seguinte, olha, a gente está falando em números muito mais complicados do que números naturais. Só que quando a gente vai provar alguma coisa, a gente está usando ferramentas bem nas nossas mãos, certo? Ok, então, vamos fazer o seguinte. Olha, o que é que eu sei? Eu sei que o f de P sobre Q é diferente de zero. Concorda? Porque o P sobre Q está naquele intervalo, e naquele intervalo, a única raiz, né, é o P sobre Q. É claro que aqui precisa se colocar só um pequeno adendo que esse n tem que ser diferente de 1, certo? Tem que ser maior que 1. Na verdade não precisa não, certo? Não precisa. Porque como ele não é raiz, então esse cara é diferente de zero. E o que é que a gente escreve aqui? A gente tem a cara explícita da f, então isso aqui é A0 mais A1 P sobre Q mais AN Pn sobre Qn. Ou seja, isso aqui é A0Q, desculpa, A0Qn mais A1P Qn menos 1 mais ANPN sobre Q elevado a N. Concorda? Olha, só que isso aqui, aqui em cima, o que é que a gente tem? Aqui em cima, a gente tem isso aqui sobre Q elevado a N, o que é maior que 1, posso tirar do módulo. E aqui em cima a gente tem A0QN mais até ANPN. Isso aqui é um inteiro, né? Porque os AI são inteiros e P sobre Q, potência dessas coisas, combinação é um número inteiro. Então isso aqui é um número inteiro diferente de zero. Não é? Porque se isso aqui fosse zero, então f de P sobre Q seria zero. Se é um inteiro diferente de zero, qual é o menor valor que o módulo pode assumir? No mínimo ele é quanto? No mínimo é 1, né? Então esse é o simples fato que vai fazer toda a diferença. Ou seja, se o inteiro é não nulo, o módulo dele é maior que 1. Então esse aqui é maior ou igual que 1 sobre Q elevado a N. E agora a gente combina lá. Então, combinando aquelas desigualdades lá, certo? O que é que a gente vai obter? Daí, alfa menos P sobre Q é maior que 1 sobre M vezes Q elevado a N. Ok? Dividi pelo 1 sobre M lá e usei isso aqui. Ou seja, obtemos uma coisa desse tipo. Professor, mas quem é que vai ser a constante, né? Quem é que garante que esse delta é igual àquele 1 sobre M lá? Ninguém, né? Nem eu, certo? A gente vai fazer simplesmente pegar o A como o menor deles. Né? E o teorema está provado. Né? Se a gente pegar o A, como esse cara é maior que esse e aquele cara é maior que delta, então ele é maior que o mínimo para qualquer caso. Independentemente do caso, a gente consegue. Ok, e depois disso? Depois disso, o Liouville definiu uma classe de números. Olha só. Olha como uma coisa bem lógica, certo? Números algébricos de grau n não são bem aproximados na ordem n, digamos assim. Ou números algébricos não são bem aproximados para racionais. Então, o que é que ele construiu? Ele construiu uma classe de números, ele definiu uma classe de números que são muito bem aproximados. Ele não quis nem correr risco, certo? Números que são aproximados de uma maneira muito rápida, certo? Que são chamados hoje de números de Liouville. Claro que na época eu acredito que ele não colocou esse nome, certo? O que são números de Liouville? Certo? Um número que se real é chamado número de Liouville. Se existe uma sequência
PJ sobre QJ, sequência de racionais, infinita, com QJ maior que 1. Vou apagar aqui o teorema de Liouville, certo? Ok. Então, um número é chamado de Liouville se existe uma sequência de racionais, certo? Uma sequência infinita de racionais, com um denominador estritamente maior que 1, tal que Xi menos PJ sobre QJ é menor que 1 sobre QJ elevado a J para todo J maior ou igual que 1. Ou seja, é uma sequência que é muito rapidamente aproximada por racionais. A menos que essa sequência QJ fosse limitada, né? Se ela fosse limitada, essa convergência não seria tão rápida. Mas imagina que você está com uma sequência limitada, tendendo ao infinito. E você está pegando cada índice J, está levando a J ainda, certo? Ou seja, está garantindo que vai para infinito muito rápido. Então, esses números aqui, esses números de Liouville, têm uma ótima aproximação por racionais. Certo? A pergunta é, né? Primeiro, para essa aproximação ser ótima, essa sequência aqui tinha que ser ilimitada. Se ela for limitada, ainda você vai ter uma boa aproximação, mas não tão rápida como se ela fosse ilimitada. Então, proposição, a sequência QJ, na definição de número de Liouville, é ilimitada. Como é que prova isso? Existem duas maneiras de a gente ver isso. Primeiro é a seguinte. Xi menos PJ sobre QJ, isso aqui é menor que 1. Certo? Porque o QJ é maior que 1. Né? Então, 1 sobre QJ é estritamente menor que 1. Ok? Deixa eu colocar aqui só para... Ok, então, essa diferença é sempre menor que 1. Se a sequência QJ fosse limitada, como aqui eu tenho infinitos racionais, se a quantidade de denominadores é finita, então a quantidade de numeradores tem que ser o quê? Infinita, para ter infinitas frações. Se isso aqui está limitado, esse cara está fixo e essa quantidade é infinita, né? Então, como a gente está dentro dos inteiros, então isso aqui converge, vai para infinito. Então isso aqui não poderia ser limitado por 1. Porque você podia pegar um cara tão grande que essa diferença aqui ia explodir para infinito. Certo? Mas como é que a gente faz isso usando matemática mais pé no chão, certo? Mais humana, ou não? Seria o seguinte, olha, suponha que a sequência QJ é limitada. Isto é, suponha que QJ é sempre menor ou igual que M. Então, multiplica isso aqui por QJ. Então, a gente vai obter se QJ menos PJ é menor que QJ, que é menor ou igual que M. Certo? Multipliquei isso aqui por QJ, certo? E usei que o QJ é positivo. Ok, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar a desigualdade diminuída. Vocês conhecem, né? Desigualdade diminuída diz que esse cara aqui é maior ou igual que A menos módulo de B. Você pode ficar brincando, trocando isso aí, certo? Então, isso aqui eu uso a desigualdade diminuída e vou obter o seguinte. Módulo de PJ menos módulo de Xi QJ é menor ou igual que M. Logo, o módulo de PJ é menor ou igual que M mais módulo de Xi módulo de QJ. Isso aqui é menor ou igual que módulo de Xi mais 1 vezes M, porque o QJ é menor ou igual que M. Ou seja, se a gente supõe que a sequência QJ é limitada, a gente obtém que a sequência PJ também é limitada. Se essas duas sequências são limitadas, então a sequência dos quocientes é limitada, ou seja, não pode ser infinita. Na verdade, a gente tem como até dizer quantos elementos tem, né? Que é exatamente usando o princípio fundamental da contagem. Né? Aqui eu tenho no máximo M caras, na verdade M menos 1, porque 1 não conta. E aqui, como eu estou em módulo, eu tenho duas vezes isso aqui mais 1. Ou seja, em qualquer caso, isso não vai ser relevante. Então, absurdo
pois existem infinitos PJ sobre QJ. Tá ok? Deu para entender aí? Certo? Como eu estou com sequência de inteiros, limitar ela significa que a gente reduz a uma quantidade finita. E agora? Olha, Diego, eu realmente achei legal o Liouville colocar uma propriedade que todos os algébricos têm. Uma propriedade, digamos, já sabia-se uma propriedade dos algébricos, eram raízes de polinômios. Mas era a definição, né? Então, o teorema de Liouville foi uma ferramenta interessante. Aí o Liouville vai e define esses números. A pergunta é, como é que a gente prova que esses números são transcendentes? Certo? E a prova é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, o teorema, todo número de Liouville é transcendente. Como é que a gente prova isso? A prova é muito simples, certo? Olha só. Suponha que existe um número de Liouville que é algébrico. Suponha que um certo Xi é Liouville e algébrico. Se ele é algébrico, ele tem que ter um grau. Certo? Então, suponha que é algébrico de grau n. Certo? Como ele é número de Liouville, então ele tem aquela propriedade da definição. Ou seja, existe uma sequência PJ sobre QJ. Não vou colocar mais aquelas condições. Tais que Xi menos PJ sobre QJ é menor que 1 sobre QJ elevado a J para todo J maior ou igual que 1. Isso aqui vem da definição de número de Liouville, não é isso? Só que o número é algébrico de grau n. Então, o teorema de Liouville diz o seguinte, se o número é algébrico de grau n, então existe uma constante A, tal que esse número menos qualquer racional é maior do que essa constante sobre o denominador do racional elevado a n. Ou seja, como aquele teorema de Liouville vale para todos os racionais, em particular vale para esses racionais aqui da sequência de Liouville. Então, isso aqui, pelo teorema de Liouville, que o teorema de Liouville, pelo teorema de Liouville, isso aqui é maior que uma certa constante sobre QJ elevado a n. Tá ok? Esse é o teorema que a gente provou anteriormente. E agora? Agora a gente só vai fazer uma brincadeirinha aí bem ingênua. Olha, então a gente tem essa desigualdade aqui, né? E a gente tem esse cara ligando esses caras. Ou seja, isso aqui implica que A sobre QJ elevado a n é menor que 1 sobre QJ elevado a J. Ou seja, QJ elevado a J menos n é menor que 1 sobre A. E isso é um absurdo. Absurdo por quê? Porque a gente provou que a sequência QJ é ilimitada. Ah, mas eu não estou vendo qual absurdo. A gente está ali com QJ, J menos n, é pior ainda, né? Porque quando J é maior que n, isso aqui é ilimitado. Então não pode ser limitado por alguma coisa. Como assim, professor? Não entendi. Olha, se o J for maior ou igual que n mais 1, então QJ elevado a J menos n é maior ou igual que QJ. Isso aqui seria menor que 1 sobre A. Ou seja, QJ é menor que 1 sobre A para todo J maior ou igual que n mais 1. Ou seja, a sequência QJ seria limitada. O que é um absurdo, contradizendo a proposição 1. Ou seja, qual foi o absurdo? O absurdo foi de supor que existe um número de Liouville que é algébrico. Então, todo número de Liouville é transcendente. Ah, Diego, para mim isso aí não. O Liouville era um pilantra, sabe? E aí? Agora, por que existe número de Liouville? Para mim ele só fez transladar o problema, sabe? A gente estava procurando número algébrico, agora a gente está procurando número de Liouville. Qual é a vantagem disso? Sabe? A vantagem é que Liouville construiu uma classe infinita de números que satisfazem essa relação aqui. E não é difícil de fazer isso, certo?
o que ele fez foi pegar números que tivessem cadeias de zeros extremamente grandes na expansão decimal deles. Vou colocar aqui, certo? Para ficar mais claro. Então, vamos provar. Então, o próximo teorema, o número, vou chamar aqui de L, somatório de 10 elevado a menos n fatorial com n de 1 a infinito, esse número é transcendente. Desculpa. Olha, que número é esse aqui, certo? Esse número aqui é exatamente o seguinte, é 0 ponto. Cada fatorial desse aqui vai aparecer, vai ficar uma potência, o inverso de uma potência de E, exatamente nos fatoriais, ou seja, só vai contribuir, vai colocar 1 exatamente nas posições fatoriais. Ou seja, 1 fatorial, 2 fatorial, posição 2, 3 fatorial 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Como o espaçamento dos fatoriais vai para infinito muito rápido, então esse número aqui vai ter blocos de zeros consecutivos muito grandes. Então é nesses blocos de zeros consecutivos que ele vai construir aquela sequência racional. Então, para provar que esse número é transcendente, basta provar o quê? Que L é número de Liouville. Certo? Não é isso? O teorema diz que todo número de Liouville é transcendente, então se a gente provar que esse número é de Liouville, ele é transcendente. Ou seja, a gente tem que construir essa sequência de racionais, dando essa ótima aproximação. Está todo mundo acordado? Ok. Como construir essa sequência? Então, ele definiu a sequência mesmo, certo? Então, defina PJ como sendo somatório de 10 elevado a, aqui eu vou botar o n de 1 até j, 10 elevado a j fatorial menos n fatorial. E define QJ como sendo 10 elevado a j fatorial. Certo? Professor, por que isso? Porque o quociente desses caras, o quociente deles é exatamente uma soma parcial dessa série. É aquela mesma ideia lá do Lagrange, do Fourier, desculpa, para provar que o E é irracional. O que ele fazia? Ele pegava o E e truncava a série do E por uma das suas somas parciais. E conseguia uma boa aproximação indo para zero. Então é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Então, PJ é isso aqui. Professor, primeiro, PJ e QJ tem que ser inteiros. Né? Esse cara trivialmente é um inteiro, maior que 1. E esse cara aqui é um inteiro porque o N é menor ou igual que J. Né? Então, J fatorial menos N fatorial é maior ou igual que 0. Né? Então, são inteiros. E quanto é que é PJ sobre QJ? É exatamente somatório com N de 1 a J de 10 elevado a menos N fatorial. Ou seja, é a jésima soma parcial dessa série. Daí, L menos PJ sobre QJ vai ser igual a quem? Vai ser exatamente o que a gente está chamando aqui de rabo da série, né? O rabo dessa série, a partir do J mais 1. Então, somatório com N de J mais 1 até infinito de 10 elevado a menos N fatorial. Lembrando, o que é que a gente tem que provar? A gente tem que provar, certo? Vou colocar aqui, a gente tem que provar que isso aqui é menor que 1 sobre QJ elevado a J. Porque eu vou apagar aqui agora, certo? Então, a gente tem que provar que essa soma aqui é menor que 1 sobre QJ elevado a J, onde o QJ é esse aqui. Provando isso, a gente provou que esse número é um número de Liouville. Consequentemente, é um número transcendente. Ok. O que é que a gente vai fazer agora? Conta, certo? Isso aqui é somatório. Se eu mudar o índice do somatório, na verdade, não vou nem fazer isso, mas isso é exatamente o seguinte. 10 elevado a j mais 1 fatorial mais 1 sobre 10 elevado a j mais 2 fatorial mais... Não é isso? O que é que eu vou fazer? Vou colocar 1 sobre 10 elevado a j mais 1 fatorial em evidência. Então, isso aqui é 1 sobre 10 j mais 1 fatorial, vezes quanto? 1 mais 1 sobre 10
elevado a j mais 2 fatorial menos j mais 1 fatorial, mais 1 sobre 10 elevado a j mais 3 fatorial menos j mais 1 fatorial, e assim por diante. O que a gente quer é que isso aqui forme uma série geométrica. Exatamente a soma de termos de uma PG, infinita. Só que esses caras aqui não estão dando uma razão, né? Porque essa diferença aqui vai aumentando. Esse quociente vai aumentando. Então, o que a gente tem que fazer é fazer uma estimativa sobre essa diferença de fatoriais. Então, vou botar aqui um observe, né? Mas a gente vai mostrar. Observe que, olha, quem é essa diferença? É exatamente j mais k fatorial menos j mais 1 fatorial. Não é isso? Para k maior ou igual que 2. E eu afirmo que isso aqui é maior ou igual que k menos 1. Sempre, certo? Diga como é que prova uma coisa desse tipo? Olha, é muito simples, certo? Porque o espaçamento de fatoriais é muito grande e tem um j aqui ainda. Ou seja, vou colocar aqui a ideia. De fato, quanto é essa diferença aqui? Isso aqui é exatamente j mais 1 fatorial vezes quem? J mais k até j mais 2 menos 1. Certo? Então, eu quero provar que isso aqui é maior ou igual que k menos 1. Olha, só aqui, né, como j é maior ou igual que 1, só aqui eu já tenho um 2, tenho um 3. E aqui eu tenho um j. Certo? Aqui eu tenho uma coisa maior que k. Ou seja, só isso aqui de dentro já é maior que 3k. Sem nem precisar multiplicar com isso aqui já é maior que 3k aqui. Claramente é maior do que k menos 1. Certo? Então essa aqui é a ideia. Certo? Para que fazer isso? Para a gente inverter agora ali, certo? Então vamos inverter. Olha, eu sei que essa diferença é maior ou igual a k menos 1. Então eu posso inverter aqui, ó. Isso aqui, j mais 2 menos j mais 1 é maior ou igual que 1. J mais 3 fatorial menos j mais 1 fatorial é maior ou igual que 2. Então vou inverter todo mundo aqui. Isso aqui implica, então, que L menos PJ sobre QJ é menor, agora menor ou igual, certo? Na verdade, isso aqui a gente pode provar que é estritamente maior, certo? É menor do que quem? 1 sobre 10 elevado a J mais 1 fatorial, vezes 1 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 ao quadrado, mais etc. Tá ok? Porque eu provei que esse cara aqui é maior ou igual que 1. Então, 1 sobre ele, 1 sobre 10 elevado a ele é extremamente menor que 1 sobre 10. Aqui, maior que 2. Então, 1 sobre 10 elevado a ele menor que 1 sobre 10 ao quadrado. E assim por diante. Só que isso aqui é uma série geométrica. Quanto é essa soma aí? Isso aqui fica 1 sobre 10 elevado a j mais 1 fatorial. E isso aqui é exatamente 1 sobre 1 menos 1 décimo. Que é exatamente a razão, né? Então, isso aqui dá 10 sobre 9 vezes 10 elevado a j mais 1 fatorial. Esse 9 a gente nem precisa dele, então a gente pode ir embora com ele aqui, fica 10, ou seja, vou escrever melhor, fica 1 sobre 10 elevado a j mais 1 fatorial menos 1. Só aí, cadê o 9? Não preciso dele, certo? 1 sobre 9 é estritamente menor que 1. Então, para passar para cá, eu posso tirar o 9, certo? Agora, né? Agora vai a dica para os aspirantes em matemática que estão aqui, que é o seguinte, como foi falado ontem, né, a história do matemático ser um homem cego num quarto escuro. Ok, você está num quarto escuro. A grande virtude do matemático é saber a hora certa de sair do quarto escuro. Né? E às vezes, mesmo no quarto escuro, a gente pode tatear algumas coisas. Né? Então é exatamente isso que a gente faz em matemática. Tatear as coisas para entender o que está acontecendo, sem ver. Né? Então, o que é que a gente quer provar? Olha, a gente chegou numa coisa aqui que aparentemente... Mas o que é que a gente quer provar? Certo? A gente quer provar que esse cara aqui, certo? Ou seja, essa história de você saber o que você quer provar, em cada passo, é muito importante. Então, o que é que a gente quer provar? Vou colocar de novo aqui, certo? A gente quer provar que isso aqui é menor que 1 sobre QJ elevado a J. Mas quanto é 1 sobre QJ elevado a J? É 1 sobre... Quem é o QJ? 10 elevado a j fatorial. Ou seja, eu quero provar que isso aqui é menor que 1 sobre 10j fatorial vezes j.
Não é isso? Ou seja, eu quero provar que isso aqui é menor que isso. E para provar isso, basta provar o quê? Que esse cara é maior que esse aqui, né? Logo, basta mostrar que j mais 1 fatorial menos 1 é maior ou igual que j fatorial vezes j. Tá ok? Todo mundo deu para entender isso aí? Se esse cara for menor igual que, se esse cara for maior ou igual que j fatorial vezes j, então a gente inverte e obtém isso aqui. Só que isso aqui é exatamente isso aqui, que era o que eu queria provar. Olha, então a gente reduziu o problema de provar que o número é transcendente para uma desigualdade elementar em teoria dos números. Né? Como é que a gente prova uma coisa desse tipo? Simples, né? Isso aqui é j mais 1 vezes j fatorial menos 1. Ou seja, isso aqui é j vezes j fatorial mais j fatorial menos 1. Alguém tem dúvida que isso aqui é maior ou igual que j vezes j fatorial? Não, né? Porque isso aqui é maior ou igual que 0. Porque o j é maior ou igual que 1. Então isso aqui é maior ou igual que j vezes j fatorial. E acabou. Ou seja, existem números transcendentes. Né? Esse número é um exemplo. Um exemplo vivo, certo? De que existe. É uma prova viva, certo? Na verdade, ele provou que você pode trocar o 10 por qualquer número maior que 2. Qualquer número inteiro. O que seria a representação em outra base, né? Seria um número de Liouville, pensamos assim, em outra base. Então, esse número é um número transcendente. Agora, a gente tem 5 minutos ainda. Vale a pena falar no seguinte. Vale a pena falar que o que é que veio depois disso, né? Olha, Diego, esses números são muito artificiais. Mas pensa o seguinte, você está num quarto escuro querendo procurar uma coisa, certo? Se você está procurando uma coisa muito difícil, um gato muito rápido, que seria um número transcendente, é de se imaginar que os matemáticos ficavam meio assim, será que eu devo dedicar minha vida a procurar um número transcendente? Se o cara mostrou que o número transcendente é uma coisa desse tipo, tão artificial, construída para ser transcendente, né? Será que vai ser tão difícil provar? Será que tem muitos desses números? Tem infinitos. Ok, sem problema. Mas será que tem mais do que os algébricos? Como é que é isso? Certo? Então, o grande matemático Georg Cantor provou, né, antes de ficar louco, ele provou que existem infinitos tipos de infinitos, né, uma cadeia de infinitos, e cada infinito é infinitamente maior do que o infinito anterior. Morreu comendo grama, resultado. Né? Mas existe uma explicação para isso, certo? Alguns matemáticos ficaram loucos, certo? E existe uma explicação. Geralmente os matemáticos, eles têm uma coisa em comum. Né? Alguns matemáticos ficaram loucos, certo? Se suicidaram, coisa desse tipo. Mas existe uma coisa... você não pode falar de matemática. Teve vários empresários na China que se suicidaram lá quando teve a... Então, os matemáticos só foram 4 que eu conheço. Empresário foi bem uns 30, certo? Então, os empresários são loucos, certo? Então, geralmente os matemáticos que adentraram muito dentro dos fundamentos da matemática, né, de chegar naquela coisa bem no chão da matemática, geralmente esses caras, ou seja, esses caras que procuraram a luz, né? Então vem aquela história lá da mitologia, daquele cara que voou e queria chegar muito próximo do Sol, queimou as asas e caiu, né? Pois é, mais ou menos foi o que aconteceu com eles. Eles quiseram chegar muito perto da luz na matemática, certo? Então, imagina que você investigar que existem infinitos tipos de infinitos. Na época ele foi taxado como louco pelos grandes matemáticos, certo? Então os grandes matemáticos diziam que isso não existia. Né? Existe uma frase do matemático francês, Dirichlet, que ele diz assim, vejo, mas não acredito. Certo? Vejo que está certo, mas não acredito. Certo? É que nem aquela frase espanhola que diz, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Ok, então Georg Cantor provou que o conjunto, na verdade, ele provou que quase todo número é transcendente. Ou seja,
o infinito dos transcendentes é maior do que o infinito dos algébricos. Certo? Na verdade, ele tem a ver com densidade. Certo? Então, se você, por exemplo, se a gente pega a reta real e pega uma cor, certo? Vamos colorir um número algébrico de vermelho, certo? Que é uma cor bem chamativa, e vamos colocar os números transcendentes como amarelo. Se a gente fizer isso na reta inteira, quando a gente olhar, a gente só vai ver uma linha amarela. Certo? Ou seja, os números algébricos eles são invisíveis dentro da reta. Então, ou seja, do ponto de vista de probabilidade, se você pegar um número ao acaso na reta ou no plano complexo, a probabilidade desse número ser transcendente é 1. Mas por que é tão difícil, né? Ou seja, eu sempre costumo dizer, é como se você estivesse dentro de o que eu falei sobre os racionais. Você está dentro de uma floresta onde você sabe que está cheio de árvores, mas você não consegue dizer, olha, isso aqui é uma árvore. Eu sei que tem infinitos, estão ao meu redor. Mas como é que eu pego um e digo, certo? Então essa tarefa foi muito complicada. E esse teorema deu um gás para os matemáticos. Olha, se quase todo número é transcendente, então não deve ser tão difícil provar. O ruim é você pegar e tentar provar que o número é transcendente e depois não ser. Mas se a probabilidade é 1, então vale a pena, certo? Então depois do Cantor, o E foi provado ser irracional, ser transcendente, 1972. O Π foi provado ser transcendente, 1884. Isso aqui um matemático chamado Hermite, isso aqui um matemático chamado Lindemann. Certo? E elevado a π também foi provado ser transcendente, 1929, pelo matemático chamado Gelfand, ou Psiga, eu tenho uma certa dúvida de quem foi. Mas o fato é, tirando esses casos, certo? Tudo que vem depois ainda intriga os matemáticos. Certo? Então, por exemplo, se eu somar E mais π, já é o suficiente para eu não saber se é transcendente ou não. Não sei nem se é irracional. Certo? Então, E mais π, ser racional ou irracional, é um problema em aberto. Olha, E elevado a π é transcendente, mas, por exemplo, π elevado a E elevado a E, π elevado a π, todos são problemas em aberto. E a conclusão que se leva disso aqui tudo é o seguinte. Os números, eles têm propriedades muito especiais, certo? Cada número tem uma propriedade muito interessante e muito bela por si só. E então, para você classificar esses números, você tem que, de uma certa forma, extrair esse néctar desse número, certo? Você tem que extrair essa beleza desse número, algo que só ele tem, certo? Como assim, professor? Olha, por exemplo, para provar que o E é transcendente, usa a série do E. Para provar que o π, usa o fato de π ter a ligação com geometria. Para provar que o E elevado a π, usa-se a fórmula de Euler. E elevado a π é igual a menos 1 elevado a menos i. Ou seja, E elevado a π é a potenciação de dois algébricos. Então, cada número, você tem que saber extrair isso aí. E essa é a grande dificuldade nessa teoria. Então, existem umas conjecturas, existem vários outros resultados. Por exemplo, log de 2 também é transcendente. Na verdade, logaritmo de qualquer algébrico. Esses resultados que eu coloquei aqui, mas eles são mais abrangentes. Certo? Logaritmo de qualquer algébrico, diferente de 1, é transcendente. E 0, claro, né? Então, é uma área muito forte. É claro que aqui eu dei aula, não falei da minha pesquisa, e nem vou falar, certo? Mas é uma área muito forte de pesquisa, é uma área muito bacana, certo? E os problemas aqui não são o seguinte, olha, Diego, o que é que você fez? Você tem 2 alunos, eu tenho 2 alunos de doutorado, o que é que você deu para eles? Provar que o zeta de 5 é irracional? Provar que o E mais π é transcendente? Né? Claro que não, certo? Então, dentro da teoria, a gente tem várias variações. O que eu mostrei para vocês aqui foi a parte histórica da teoria, certo? Os resultados principais, ou seja, o desenvolvimento, certo? Então, a teoria tem várias ramificações. Então, a gente pode estudar vários outros tipos de problemas, que eu não vou mencionar aqui agora, até pela falta de tempo. Mas não é essa dificuldade, porque, professor, como é que eu vou fazer um mestrado, um doutorado numa área? Eu nunca pensaria numa coisa dessa, certo? Nem nessa encarnação e nem em outra, certo? Tá ok, não tem problema, certo? Não precisa pensar nisso. Existem problemas que por exemplo, quando a gente faz uma pós-graduação, os problemas se adequam aos alunos, né? Então, essa é a figura do orientador, né? Então, é por isso que ele tem que ter uma certa experiência, certo? Mesmo o cara novo pode ter experiência, né? Então, como eu falei para vocês, para terminar,
Eu escrevi um livro sobre teoria dos números transcendentes, que vai ser publicado na coleção Textos Universitários, da SBM, aquela coleçãozinha azul. Acho que até janeiro ele vai ser publicado. Tem tudo isso aqui que eu fiz para vocês e isso aqui é só o chão do que tem lá, certo? Então tem toda a teoria transcendente desenvolvida, vários problemas, solução de problemas, certo? Eu espero conseguir alunos, certo? Porque é uma coisa importante. Eu quero que essa área, não só essa, mas a área de equações diofantinas, que é o que eu estudo também, envolvendo números de Fibonacci, sequência recorrente, eu quero que essa área cresça, então a gente precisa de alunos, certo? Então, esse livro é uma base para tentar motivar, certo? Então, eu sempre tento motivar os meus alunos de doutorado, mesmo que às vezes eles estão lá chorando, mas eu sempre tento motivar, eu sempre tento passar que existe uma coisa boa nisso, né? Então, isso para mim, como a Carolina falou ontem aqui, isso para mim é belo, certo? Isso para mim é belo, não é o cantor não, certo? É muito lindo, certo? Que bela, isso aqui é muito lindo, certo? E é interessante ver outros tipos de problema, certo? Então eu vou deixar aqui o meu e-mail, certo? Quem quiser saber mais sobre os números transcendentes, certo? Pode me escrever sem problema algum, certo? Quem quiser conhecer mais sobre o programa de mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, o que eu posso dizer é que lá a gente acolhe todo mundo muito bem, certo? Nosso programa tem muitas áreas, certo? E a gente tem outros orientadores em teoria dos números, né, na parte mais algébrica. E vale a pena dar uma olhada. Brasília é uma cidade muito legal. Não tem praia, mas também não tem muito tráfego, certo? E vale a pena, certo? Então, é isso aí. Boa jornada, bom fim de jornada para vocês e uma volta tranquila para quem